Eu adoro ter razão, mesmo que eu pague caro por isso. Era mais ou menos às 8 da noite, numa estrada movimentada, num caminho movimentado. O casal ia para um jantar na casa dos amigos. E nessa época não existia o Waze com toda a facilidade. E mesmo que estivesse, vamos supor que o Waze estava vacilando no caminho. Em dado momento, o marido achou que era para virar à direita. A esposa disse que pelo mapa era à esquerda. E teve aquele impasse. E aí então a esposa disse: tudo bem, faça do seu jeito, vá para o lado que você entende que está certo. E ele foi, e logo em seguida ele realmente constatou que ele estava errado. E ele insistiu com a esposa: mas se você tinha tanta convicção de que eu estava errado, por que você não insistiu mais um pouco? E ela disse: a gente estava perto de brigar. E aí a gente ia estragar a noite. Nós íamos chegar atrasados e íamos ficar mal-humorados. Entre ser feliz e ter razão, eu preferi ser feliz. Essa história pequenininha, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas a mensagem dela é muito adequada. Quantas vezes, quando nós estamos cheios de razão, a gente, não importa o que o outro fala, o que o outro mostre, a gente simplesmente nem ouve e nem enxerga, não é mesmo? Porque a gente está com o nosso córtex pré-frontal absolutamente desabilitado. Ele não toma conhecimento, porque as nossas emoções se antecipam e decidem qual é o tom da conversa, qual é o tom da nossa postura. Quando nós estamos cegos e surdos para aquilo que está nos acontecendo, a gente é extremamente emocional. E o que nos importa nesse contexto, nessa condição, é a gente defender uma ideia, defender uma opinião com toda a nossa energia. A gente busca ter razão, porque não ter razão para muitas pessoas significa muito mais do que o resultado daquela decisão que está sendo tomada, daquele caminho. E a pior estratégia que nós podemos adotar quando uma pessoa está cheia de razão é exatamente tentar convencê-la de que ela está errada. Porque quanto mais você fala, mais ela sente necessidade de defender a sua ideia, de demarcar a sua autoridade. E isso faz com que os diálogos, isso faz com que coisas simples tomem uma dimensão extremamente grandiosa, para que a gente possa lembrar facilmente de como uma coisa simples termina de uma forma ruim. Basta nós lembrarmos nas discussões sobre as políticas, nas discussões sobre os times de futebol. Nós não vamos convencer o outro que está cheio de emoção para desapegar daquela ideia, para pensar como nós. Isso não funciona. E ainda assim, racionalmente sabendo disso, a gente insiste nesse caminho. A gente é teimoso, né? Bom, por que a gente é tão apegado a determinadas coisas, a determinadas opiniões? Porque nós temos
valores e crenças. E quando nós estamos tentando nos colocar diante do outro, pode ser através de uma opinião, pode ser através de um comportamento, muitas vezes nós estamos fortalecendo e revivendo reforços de crenças lá do passado, só que de forma completamente inconsciente. A gente não se dá conta de que aquele comportamento nada mais é do que o resultado de um treinamento que foi feito a longo prazo. Para ficar mais simples, eu vou dar um exemplo. Imagine que você sempre guardou as suas meias, cuecas, calcinhas dobradas. E aí vem uma pessoa e que muda essa forma de guardar. Você nem avalia. Esse é o melhor jeito? Ou não? Você simplesmente reclama e diz: não, eu gosto assim, eu quero assim, eu sempre faço assim. E isso é motivo de muita briga, de muita discussão, especialmente nos relacionamentos, onde nós temos que conviver e a gente convive com o outro em dias frios e dias quentes, dias bons e dias ruins. Eu sempre brinco com o Eduardo quando ele me pede para fazer coisas assim que não precisaria, ou coisas que não são fáceis. Eu falo com ele assim: olha, quando a gente casou, o Padre Abdala não falou que eu tinha que fazer isso. Faz parte, mas o como eu peço, como eu me posiciono para ouvir o outro, para ouvir a opinião do outro, facilita muito essa convivência. Porque ser feliz e ter razão são duas escolhas que a gente pode buscar sempre, mas que não serão atingidas sempre. E faz parte do viver, faz parte dessa diversidade. E essa busca da razão, a gente precisa pensar: o que eu estou, a opinião que eu estou defendendo agora, de fato, ela é boa ou é ruim? Eu pensei nela? Porque às vezes a gente traz essas heranças familiares, né? Essas opiniões, esse modo de fazer, esse modo de pensar, que a gente não toma consciência deles. E às vezes ele não é importante, ele não é valoroso, mas a gente teima. E o preço que a gente paga são brigas desnecessárias. Briga com os pais, brigam com os filhos, briga com os maridos. Então, vamos pensar um pouco mais em a que preço nós estamos querendo ter razão. E desenvolver essa abertura. Por que não pode ser diferente? Por que será que é só a minha opinião que vale? Por que será que eu não posso experimentar um outro jeito de fazer? De não fazer? Ter razão é bom, a qualquer custo não. Nessa semana, eu queria te convidar a pensar quão teimosa você tem sido, quanto você tem insistido em manter determinadas ideias, opiniões que já nem fazem sentido para você, mas que você teima. Eu, outro dia, lembrei
de um caso que eu vivi. Eu estava tendo um problema no telefone daqui de casa. E aí eu liguei para a operadora, eles vieram. E o cara mal subiu no poste e falou assim: olha, o problema está na sua casa. É você que vai ter que resolver. Deve ter algum fio rompido, deve ter algum problema aí dentro. E eu falei: mas você nem testou? Você já falou que o problema daqui de casa é... Então me mostra, me prova que o problema é meu e eu vou resolver. Mas como assim te provar? Eu falei: você está dizendo que até aí tá tudo ok. Então você liga para o meu telefone, se o meu telefone tocar, eu vou entender que a sua parte está pronta. E aí ele fez, e claro que não funcionou, que o problema não era da minha casa para dentro. E aí ele virou para mim e falou: mas a senhora é difícil, né? E nessa hora, meu sogro estava chegando, e ele falou: Nivaldo, ele escutando, a gente conversando, gesticulando, e ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: senhor Alexandre, você acredita que ele falou que eu sou muito difícil? E ele riu. E ele falou: Nivaldo, você é muito difícil mesmo, né? E eu sou. E é quem eu sou. Porque eu gosto de perguntar, eu gosto de entender. E às vezes isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de entender que eu não estou brigando, de entender que eu só estou querendo entender de fato. Por isso que é importante a gente se conhecer, porque aí a gente começa a verificar qual é o tom que eu estou usando com determinadas pessoas. Então, se uma pessoa ela fala muito baixinho, muito manso, e eu chego lá de um tom mais agressivo, ela se assusta e ela se fecha. E se a pessoa ela tem mais energia, eu posso conversar nesse mesmo tom. Então, existe um termo que é o rapport. Eu preciso fazer rapport, eu preciso alinhar a frequência com o outro. Mas sabendo que ninguém tem razão o tempo todo. Então, vamos pensar nisso. Vamos deixar de buscar a razão e buscar ser feliz. Vamos evitar as discussões que são desnecessárias e que são completamente improdutivas. Pense nisso. Até.